Saúdo a todos os irmãos e amigos na santa e bendita paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que vamos compartilhar com todos nós é as 7 taças da ira de Deus derramadas sobre a humanidade. O tempo que estamos vivendo é chamado o tempo evoluído, onde o conhecimento tem aumentado de forma notória em todo o mundo. E por este motivo, os homens se acham donos do mundo. No livro de Daniel, no capítulo 12 e versículo 4, diz assim: E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra e a ciência se multiplicará. O que era muito bom para todos nós é que os seres humanos pudessem entender que o que está a acontecer no mundo da ciência já está determinado há muitos milhares de anos. Mencionamos este pormenor do livro de Daniel para que todos possamos entender que o que está escrito na palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, se cumpre, e para que assim não haja dúvidas nos nossos corações sobre o que vamos mencionar. Nós vamos estar a ler no livro de Apocalipse, no capítulo 16. Diz assim, Apocalipse capítulo 16, versículo 1. Ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. E foi o primeiro e derramou a sua taça sobre a terra, e fez-se uma chaga má e maligna nos homens que tinham o sinal da besta e que adoravam a sua imagem. Então, irmãos, podemos concluir de que as pessoas que têm este sinal e adoram a imagem da besta, se fará nessas pessoas uma chaga maligna, uma enfermidade má. Amém? Ao lermos os versículos seguintes, damos conta que cada anjo tem a ordem de derramar a sua taça sobre a face da terra. Mas a verdade, irmãos, é que os homens vivem preocupados com a escassez de água potável em todo o mundo, mas vivem culpando-se uns aos outros, ao invés de se arrependerem e reconhecerem o poder de Deus em todo o mundo, dando-lhe honras e glórias. Se gostava de saber como se dão honras e glórias a Deus, em primeiro de tudo, é importante aceitar ao seu Filho amado Jesus Cristo Nazareno como Senhor e Salvador da nossa vida. E, irmãos, infelizmente, este pormenor é o que a humanidade tem desprezado. Irmãos, todos damos conta que há uma certa quantidade de pessoas espalhadas por todo o mundo que têm uma grande preocupação em ignorar ao Senhor nosso Deus. Este tipo de pessoas estão infiltradas em todos os lugares, ensinando que a ciência é que domina o universo e que Deus não existe. Isto tem sido a preocupação dos homens em todo o mundo. E assim, irmãos, desta forma, conseguem trazer uma grande agitação nos jovens de todo o mundo. Só que não é nas manifestações que está a solução, mas sim no arrependimento,
ante a misericórdia do Senhor nosso Deus, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Ora, irmãos, não duvidando do que está escrito na Palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada, podemos dar conta que para estas pessoas arrogantes e desobedientes a Deus vão ter a sua própria recompensa. No livro de Isaías, no capítulo 2, versículo 11 e 17, diz assim: os olhos altivos dos homens serão abatidos, a altivez dos varões será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O versículo 17 diz a mesma coisa. A altivez do homem será humilhada, e a altivez dos varões se abaterá, e só o Senhor será exaltado naquele dia. O que se pode entender, irmãos, é que vai chegar o dia em que o homem vai pagar por não fazer caso das advertências do Senhor nosso Deus. No livro de Apocalipse, no capítulo 16 e versículo 3, diz assim: e o segundo anjo derramou a sua taça no mar, que se tornou em sangue como de um morto. E morreu no mar toda a alma vivente. Em Jeremias, capítulo 25, versículo 15 e 16, também nos fala destas coisas. E as pessoas, irmãos, andam muito agitadas, porque, na verdade, os seres vivos no mar estão a diminuir ano após ano, mas os homens não se humilham em arrependimento para com Deus, que tem todo o poder para transformar o coração de todos os homens, para que não haja tanta poluição em todo o mundo. É Deus que tem este poder, irmãos, de transformar o coração dos homens para que a poluição diminua no mundo inteiro. O que podemos entender é que os homens dão conta que alguma coisa estranha está acontecendo no mundo. Mas o que é verdade é que nem todos querem saber que tudo isto está escrito já há alguns milhares de anos na Bíblia Sagrada. Amém? No mesmo livro de Apocalipse, no capítulo 16 e versículo 4, diz assim: e o terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes das águas, e se tornaram em sangue. Por o que terminamos de ler, entendemos que a água potável vai ser cada vez menos. E por este motivo anda toda a gente nervosa, culpando uns aos outros, mas como os homens não se querem arrepender aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas, vamos ler em Salmos, no capítulo 75 e versículo 8, que diz assim: porque na mão do Senhor há um cálice cujo vinho ferve, cheio de mistura, e dá a beber dele. Certamente todos os ímpios da terra sorverão e beberão as suas fezes. Se não sabe o significado deste termo sorverão e beberão as suas fezes, isto quer dizer, irmãos, que os homens com a escassez de água potável, isso já está a começar a ser feito, vão começar a usar a água dos esgotos sendo reciclada. E assim as pessoas passam a beber as suas fezes. Amém?
Ora, o significado, irmãos, do que terminamos de ler é que tudo o que o homem semear, isso mesmo colherá. Irmãos, isto não é a minha opinião. É o que nos diz a Bíblia Sagrada no livro de Gálatas, capítulo 6 e versículo 7, que diz assim: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que terminamos de ler em Salmos, no capítulo 75 e versículo 8, nos diz que os ímpios da terra, irmãos, quer dizer que há outras pessoas que não são ímpias. E se há vontade de perguntar como posso deixar de ser ímpio, é aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque a ira do Senhor nosso Deus só é executada sobre um povo desobediente para com Deus. Continuando no livro de Apocalipse, no capítulo 16 e versículo 8 e 9, diz assim: E o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe permitido que abrasasse os homens com fogo. Versículo 9. E os homens foram abrasados com grandes calores, e blasfemaram o nome de Deus, que tem poder sobre estas pragas, e não se arrependeram para lhes darem glórias. Irmãos, todos damos conta que há uma grande aflição em todo o mundo por causa do aquecimento em toda a terra. Mas, irmãos, isto está escrito há milhares de anos. Em Isaías, no capítulo 30 e versículo 26, nos diz que o sol se aquecerá 7 vezes mais no fim dos tempos. No Salmo capítulo 11, versículo 6, diz assim: Sobre os ímpios fará chover laços de fogo e enxofre, e vento tempestuoso, eis a porção do seu copo. Podemos ver que as pessoas andam nervosas, mas o orgulho e a sua altivez não lhes permite que se arrependam perante a face do Senhor nosso Deus, que tem todo o poder para transformar todas as condições adversas em benefícios para toda a humanidade. Muitas pessoas podem pensar, quando isso acontecer, eu já não estou por cá, não me faz diferença. Mas nesta forma de pensar é que está o engano, porque mesmo que tenhamos partido antes, se não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, lá se encontra com a mesma condenação. Portanto, aceitar ao Senhor Jesus Cristo nos dá a salvação, nos dá a vida eterna e nos livra da ira de Deus que vai chegar, irmãos. Continuando no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 10 e 11, diz assim: E o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Versículo 11. E por causa das suas dores e por causa das suas chagas, blasfemaram do Deus dos céus e não se arrependeram das suas obras. O que podemos entender sobre o reino do Anticristo? Vai haver um apagão total, acompanhado de uma grande epidemia, onde os homens da ciência
não conseguem resolver e, ao invés de se arrependerem, blasfemam de Deus Todo-Poderoso. Se lermos em Sofonias capítulo 1 e versículo 15, diz que é um dia de grande aflição, um dia de escuridão. Se quiser, pode ler o capítulo todo para que possamos entender que tudo está escrito há milhares de anos. Se no meio do povo crente há vontade de perguntarem, mas por que será que esta pessoa só fala destas coisas? Irmãos, é para que todos nós possamos ser cuidadosos contra o desleixo que tem havido muito espalhado por aí. Continuando no livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: Eis que venho como ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não ande nu e não se vejam as suas vergonhas. Por o que o Senhor nos tem permitido ver nestes tempos em que vivemos, atrevo-me a dizer que já anda por aí muitas pessoas a fazer nudismo na rua, espiritualmente falando. Ora, no livro de Apocalipse, capítulo 16, versículo 12, 14 e 16, nos diz assim: E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates. A sua água secou-se para que se não preparasse o caminho dos reis do Oriente. Eu vou repetir. E o sexto anjo derramou a sua taça sobre o rio Eufrates, e a sua água secou-se, para que se preparasse o caminho dos reis do Oriente. Tudo o que está a acontecer, terremotos, guerras, pestes, fome, são um aviso à humanidade para que cada um se arrependa, porque esta geração é a geração que está a viver o princípio do fim. Esta é a geração, irmãos, que está vivendo o princípio do fim. Todavia há tempo. Arrependa-se ante a presença do Senhor nosso Deus, aceita o seu Filho amado como Senhor e Salvador da sua vida, para poder estar resguardado da ira de Deus, que vai chegar, não tenha dúvidas. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 17, diz assim: E o sétimo anjo derramou a sua taça no ar, e saiu grande voz do templo do céu, do trono, dizendo: Está feito. E houve vozes e trovões e relâmpagos, e um grande terremoto, como nunca tinha havido, desde que há homens sobre a terra. Tal foi este tão grande terremoto. Versículo 19. E a grande cidade fendeu-se em 3 partes, e as cidades das nações caíram. E da grande Babilónia se lembrou Deus para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. Toda a ilha fugiu e os montes não se acharam. E sobre os homens caiu do céu uma grande saraiva,
pedras do peso de um talento. E os homens blasfemaram de Deus por causa da praga da saraiva, porque a sua praga era muito grande. Me recorda aqui há uns anos caiu uma saraivada grande em Portugal. E eram pedras muito grandes para aquilo que as pessoas estão habituadas. E o que eu pude dar conta é que as pessoas todas blasfemavam contra Deus, com palavrões, com tudo quanto não deviam. Irmãos, vai cair saraiva com pedras de um talento de peso. Sabe quantos quilos tem? São pedras com cerca de 34 quilos. Mata mesmo. Amém, irmãos? Tenha em conta estas coisas, todavia tem tempo. Arrependa-se. Aceita ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, para poder estar livre destas coisas. Irmãos, este terremoto se vai sentir em toda a terra, como nos diz Isaías, capítulo 24, versículo 19 em diante. Este terremoto vai causar alterações geográficas em toda a terra. No livro de Apocalipse, no capítulo 16, versículo 19, onde nos fala da grande Babilónia, e muita gente pensa que é apenas a religião tradicional. Mas não, irmãos. Há mais. São todos aqueles que, em nome de Deus, têm levado as pessoas ao erro. Têm levado as pessoas ao engano. E todos juntos são a grande Babilónia. O que é importante é que todas as pessoas saibam que o que está determinado por o Senhor nosso Deus para castigo de todas as pessoas que não aceitaram Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, sobre estas pessoas vai ser derramada a ira de Deus. A escolha é de cada um de nós. E o que escolhermos é isso mesmo que vamos encontrar. Isto é o que nos diz a Bíblia Sagrada. Permita-me perguntar, será que quer aceitar ao Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida? Para estar livre destas coisas, só tem que entregar o seu coração para o Senhor nosso Deus. Então eu o convido, feche os seus olhos por uns breves segundos e faça esta oração comigo. E vai ver que foi o melhor que fez na sua vida. Senhor Jesus, eu te peço perdão por todos os meus pecados. Lava-me no teu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Escreve o meu nome no livro da vida. Ajuda-me a andar no teu caminho. Dá-me a força suficiente para continuar esta caminhada por todos os dias que me permitas viver. Eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Te peço perdão por todos os pecados que me lembram, que me não lembram. Por todos eles, me perdoa. Pai amado, tudo isto eu te peço em nome do teu bendito Filho Jesus Cristo. E pode dizer amém. Acredite que foi a melhor decisão que tomou na sua vida. Resta-me agradecer-lhe por a sua paciência, por a atenção com que me escutou. E já agora aproveito para lhe dizer que o meu nome é Adriano da Silva e foi para mim um prazer poder compartilhar com todos vós
esta porção das Escrituras. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus Cristo, e até uma próxima oportunidade. Amém.